Foco recebe Rodrigo Kiko Afonso e Almir Rezende. O regime tributário do Simples Nacional mudou e agora leva em consideração a figura do investidor anjo. Quais foram as principais mudanças que a lei trouxe? A principal mudança é, primeiro, o reconhecimento do investidor anjo como uma figura diferenciada nesse ambiente de investimento. E a segunda, uma intenção de proteção desse investidor quando a empresa fecha e tem algum processo legal contra essa empresa. Então, processos trabalhistas, processos legais, em que hoje a empresa, por mais que o investimento seja um investimento de risco, o investidor anjo, ele não está protegido dos problemas que acontecem ali dentro. Então, ele está investindo em uma série de empresas e quando a empresa quebra por algum motivo que é normal, 80% dessas empresas, como a gente falou antes, vão quebrar, esse investidor anjo que está aplicando só o dinheiro para que ela comece, sofre um risco muito grande legal nesses processos que podem vir para a empresa. Então, essa mudança na lei, ela tenta já dar os primeiros passos para se equiparar o investimento anjo, a legislação, ao que é no resto do mundo, onde o investidor de risco, ele tem uma proteção para que ele possa investir em vários projetos. Um exemplo claro disso, assim, a gente tem histórias muito famosas até no Brasil sobre investimento anjo, de que investimentos de anjos americanos no Brasil investiram aqui $100 mil, $50 mil no mercado e acabaram tendo contas bloqueadas nos Estados Unidos com mais de $1 milhão bloqueados por causa do investimento inicial que ela fez naquela empresa. É óbvio que, num momento de um processo trabalhista, um processo legal, que os da empresa, da administração da empresa, não tem os recursos para bancar essa quebra da empresa. E eles vão, obviamente, para o investidor que tem mais recursos, que no caso o investidor anjo tem uma série de recursos. Então, a lei ela tenta ir nessa linha. A gente sabe que isso não tem jurisprudência ainda final nas camadas nos juízes, né, do trabalho, mas é um passo à frente para que isso comece a criar essa jurisprudência e dar mais segurança na hora do investimento anjo. Então, justamente diferencia essa figura do investidor anjo do sócio. Exatamente. Ele é um investidor, ele está lá aportando dinheiro, Exatamente. mas ele não está participando tão diretamente... Inclusive, regulamenta esse processo no sentido de que, realmente, o administrador da empresa são os sócios administradores. O investidor anjo, ele não é administrador da empresa, então ele não pode interferir na operação diretamente, apesar de ser um sócio investidor. Então, esse processo é justamente para evitar aí esse tipo de confusão, em que, na hora de um problema administrativo, o investidor, o sócio investidor, não sofre as consequências. É claro que isso não quer dizer que a fraude ele não possa ser responsabilizado. Isso, em qualquer lugar do mundo, a fraude é responsabilizada. Mas no Brasil a gente tem a inversão, né, da justiça, onde, para evitar que a fraude aconteça, você coloca uma série de restrições para que não haja nenhuma brecha para a fraude acontecer. Quando lá fora, na verdade, você se liberta o mercado um pouco mais, com regulamentações um pouco menos amarradas, e se pune com gravidade as fraudes. Então, essa é uma inversão que o Brasil, a gente entende que com essa lei começa a ir nesse caminho. E na prática, como é que isso acontece? Não, é só para confirmar que o maior receio do investidor, do lado do capital, é que além do investimento arriscado de tempo e dinheiro, às vezes até mais do que dinheiro, esses investimentos pequenos tomam muito tempo, muita atenção nossa para serem desenvolvidos. No final da história, como o Kiko falou, você não sabe qual é o tamanho do cheque que você vai pagar, entendeu? Então, se esse cheque for minimamente diminuído ou limitado, para a gente é super importante. Você imagina que o Brasil tem toda essa legislação trabalhista que tem um custo embutido, mas que é um custo calculável. O cara tem 13º, tem férias e tal, e você calcula, multiplica o salário por 1,6, 1,5, não tem problema nenhum. Isso acaba gerando um equilíbrio de mercado, né? As pessoas acabam pagando o brasileiro, diferente que pagam os americanos, em função disso, né? Porque tem um custo a mais embutido naquele salário, mas você não sabe qual é o tamanho da conta no final, aí é impossível você gerenciar esse risco. A previsibilidade é que é super importante, não é? Assim, é óbvio que tem questões trabalhistas que precisam ser resolvidas para esse novo modelo, mas, inclusive, o que o Almir falou e o que a gente vê lá fora de investidores, eles dizem exatamente isso. A nossa preocupação não é a quantidade do imposto, se ela é maior ou menor do que aqui, é a previsibilidade. A gente precisa saber que, se a gente investir 1.000, a gente vai ter o prejuízo máximo, se a gente não fraudar, de 1.000. Então, esse é o ponto principal que se discute aqui internacionalmente e é o que tem levado até muitos investidores internacionais
a pegarem as nossas startups e levarem para fora do Brasil para investir, do que investir aqui no próprio país. E que isso é um problema, né? Se a gente Problema pensar gravíssimo. que o dinheiro podia estar circulando aqui, podia estar ficando no país, e ele Exatamente. acaba saindo por uma questão de segurança jurídica, enfim. Exato. E assim, saem as empresas que são as empresas que vão gerar grande receita. Então, as grandes startups brasileiras, as empresas de sucesso, a tendência são elas irem para se registrarem em lugares como Estados Unidos, Europa. Claro que elas vão continuar prestando serviço aqui no Brasil, mas a sede delas, onde o recurso vai, os lucros vão, não é no Brasil mais. Esse é uma grande dificuldade que a legislação atual não suporta no Brasil. Agora, o passo agora é divulgar que isso aconteceu, quer dizer, que já existe uma lei para assegurar alguma proteção a essa figura. Exato. E isso ir descendo para outras instâncias. Exatamente. E tentar se criar jurisprudência o máximo possível, tanto com os juízes, né, principalmente com os juízes de trabalho e etc., mas também com o mercado para que entendam seus direitos na hora de uma defesa em relação a isso. Então isso é super importante que seja divulgado para os investidores anjo, para os empreendedores e, obviamente, para o setor jurídico, tanto advogados quanto juízes. Agora, numa ideia de você tem uma legislação federal e alguma parte dessa legislação precisa ser replicada nos estados, um passo seguinte, pensando no caso do ecossistema do Rio de Janeiro, seria trazer essa modificação para a lei estadual de micro e pequenas empresas? Sem dúvida que sim. Eu acho que o principal, e é o que o Dínamo defende com muita força, é a criação de marcos legais, onde você define claramente quem são os atores desse ecossistema. Então, define quem é um investidor anjo, quem é uma aceleradora, o que é uma startup. Quer dizer, se você não tem essa definição clara de diferenciação de uma startup para uma empresa comum, você não consegue gerar legislação para ela. Qual é o pavor quando você tenta criar uma lei nova? É que você diminua a receita. Só que as startups são empresas novas. Se você cria uma lei em que você não consegue tipificar a startup, eu crio uma lei que abre brecha para as existentes já se aproveitarem desses benefícios, né? Então, o que acontece? O legislador, especialmente a Receita enfim, a Fazenda e tudo mais, eles olham para isso e falam, não, isso aqui tem brechas para que a padaria da esquina diga que está fazendo inovação e possa se encaixar aqui. Então, na hora, eles barram. Então, essa tipificação permite que, a partir daí, empresas que se enquadrem nisso, e tem processos muito claros, como a legislação europeia na Itália, por exemplo, tem uma lei muito boa definindo o que é uma startup, enquadrando ela, por exemplo. Uma startup na Itália, ela não pode gerar lucro. Se ela gera lucro durante esse período, ela se desenquadra. Então, todo lucro, ela pode gerar lucro, mas ela não pode distribuir lucro, na verdade. Uhum. Então, todo lucro, ela é reinvestido dentro da empresa. Então, se ela quiser começar a distribuir lucro para o sócio, não tem problema nenhum. Ela só se desenquadra e passa a perder os benefícios que ela tem. Então, tem um regramento nesse marco legal que é super importante para a gente começar a gerar legislações claras, tanto a nível federal, estadual quanto municipal. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.